Meus queridos irmãos e amigos, graça e paz em Cristo Jesus. É uma alegria poder estar com você mais uma vez, para juntos aprendermos um pouco mais dessa palavra maravilhosa que é a Palavra de Deus. E a Bíblia é a principal fonte da Palavra de Deus para as nossas vidas. Queridos, hoje eu quero dar mais uma pausa aí no nosso estudo da Carta de Coríntios e quero meditar hoje com você sobre uma coisa muito interessante, pelo menos eu julgo assim, já que a grande maioria dos crentes creem que tudo que a gente pede ao Senhor, a gente recebe. É verdade, muitos acreditam dessa forma. E parece até contraditório dizer que não é. Parece que é ironia, né? Dizer, poxa, mas se Deus pode todas as coisas, por que não crer que tudo que a gente pedir a Ele, Ele nos concede? Até porque a Bíblia diz isso, não é? Então, querida, é sobre exatamente isso que eu gostaria de falar com você nessa reflexão. Hoje nós teremos uma palavra, creio que breve, porém de maneira bem precisa, bem objetiva, para que eu e você possamos intensificar ainda mais nossas convicções acerca de o que é viver com Deus. Se viver com Deus é uma vida em que nós temos tudo ao nosso dispor, ou se nós temos somente o que Deus quer que nós tenhamos. Importante que a gente pense nisso. Você já pensou nisso? É importante que a gente pense nisso porque nem tudo a gente tem, certo? Então nós vamos orar e vamos falar um pouco sobre este assunto hoje. O crente pode ter tudo o que pede a Deus? Ou, refazendo aqui a pergunta, o crente pode receber tudo que pede a Deus? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, graças te damos por mais esse momento. Momento esse, ó Deus, que suplicamos a direção do Teu Santo Espírito para que possamos compreender, Pai, esta palavra nesse sentido real, ó Deus, de ser no Teu reino, na vida contigo, para que não venhamos confundir as coisas, mas acreditar sinceramente que o Senhor sempre tem o melhor para nós e que não é o que eu quero, o que nós queremos, que de fato é o melhor para nós, mas que o Senhor quer. Por isso suplicamos que ilumine as nossas mentes para compreender de uma maneira clara, Deus, esta questão, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero apenas esclarecer um simples motivo de eu estar toda hora fazendo esse movimento nos lábios e que infelizmente eu estou com um troço de uma afta bem na ponta da língua. Me atrapalha a beça, uma coisinha de nada, mas é ruim de falar com isso. E toda hora eu fico fazendo esses movimentos esquisitos, né? Mas vamos deixar isso para lá e vamos focar aqui no assunto que nos interessa. Ok, querido, eu não vou nem ler um texto para você. Hoje eu vou ler apenas um versículo. A princípio, depois a gente vai ler outros, tá certo? Mas vamos ler um versículo sem fugir do contexto de todo o capítulo, que é exatamente Evangelho de João, capítulo 15. E o versículo é o 7, onde diz assim: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quisereis e vos será concedido. Jesus quem falou estas palavras. Mas mas antes de a gente entrarmos propriamente no assunto, vamos procurar entender um pouquinho de que Jesus realmente estava falando antes, né? Se você olhar na sua Bíblia aí, você vai ver aqui no título que segue aqui o capítulo, ou que denomina, né, o capítulo 15, que Jesus é a videira verdadeira, isto é, Jesus é a base do que você é, do que você acredita, do que você tem. Pelo menos deveria ser.
Por que não dizer deve ser, certo? Porque isso parte muito da consciência de cada um. Eu não sei qual é o grau de credibilidade que você dá às Escrituras, mas para mim ela é a fonte inerrônea das verdades de Deus para a vida de qualquer homem, para todo aquele que crê. Então, se eu quero uma resposta dentro do cotidiano da minha vida, dentro do que envolve o meu ser, os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus planos, se eu quero uma resposta autêntica, uma resposta correta, eu sei com toda certeza que na Bíblia, neste livro aqui, ó, eu terei, porque ela é a palavra de Deus, tá certo? Então, consciente disso, preste atenção no que eu vou te falar neste momento. Jesus está conversando aqui com os discípulos, né, nesse capítulo 15, e ele diz o seguinte: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esse ramo são recolhidos e jogados no fogo e queimados. E aí vem o versículo-chave, o qual eu quero abordar hoje, né, com você, para que você possa, pelo menos vou procurar me esforçar para te fazer entender que nem tudo que você pede a Deus, Ele vai te dizer sim. Você, eu, como qualquer outro, tá certo? E é o versículo que diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se a gente for um pouquinho mais na frente para poder termos uma noção melhor do que Jesus estava tratando com os discípulos, no versículo 16, ele diz, ó, não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Veja que ele completa esse versículo falando de responder a pedidos. Mas vamos procurar entender, queridos, qual é a razão que eu e você temos para dizer que tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele vai nos conceder com base nesse texto. Se analisarmos bem o que antecede esses versículos, Jesus está falando de vida no reino de Deus, necessitando dar fruto, isto é, mostrar os resultados de uma vida transformada de alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus. Tá certo? Então não se trata apenas de um relacionamento de pai e filho, em que o filho pede e o pai lhe dá. Tá certo? Não se trata só disso. Trata-se de uma convivência mediante atitudes, isto é, mediante a um comportamento, a uma submissão, a uma rendição minha para com Deus, tá certo? No que se trata do que fazer, do que pensar, do que idealizar, tudo que eu sou, dentro dos propósitos de Deus, para que eu possa dizer tudo que eu pedir, Ele vai me conceder. Mas em que condições eu vou
fechar esse pensamento de assegurar de que Jesus vai me conceder tudo. Primeiro ele diz que ele é, deixa eu botar o óculos aqui que sem óculos não está dando para enxergar, a letra é pequena. Ele diz que ele é a videira e o pai é o agricultor. E ele compara a gente como se fossem os galhos, né, da oliveira. Toda árvore, né, tem o caule e tem os seus galhos. Algumas árvores põem frutos nos seus próprios caules, mas a maioria das árvores põe fruto nos galhos e exclusivamente nas pontas dos galhos, não é isso? Se cortarmos os galhos, tirando do tronco, esses galhos terão vida aonde? E se esses galhos cortados certamente morrerão, como eles irão dar fruto sem vida? Logo, para que eu possa dar fruto, eu tenho que estar ligado nessa videira. E essa videira é quem? Jesus, ele está se referindo aqui como essa videira, este tronco que me sustenta, que é a minha base de tudo que sou, que me dá vida. Então eu só vou poder dar algum fruto para o seu reino se eu estiver grudado nessa videira, se eu estiver ligado a ela, se a minha vida flui dela. O galho de uma árvore frutífera só tem vida se estiver, não é? Se estiver ligado à árvore. Se você cortar, já era. Aquele galho, em menos de 3 horas, suas folhas já estão murchas, secando, e acabou. Dali para frente, você vai servir para queimar o fogo. Não é isso? Por sinal, ele fala disso, né? O galho cortado, ele seca e é queimado no fogo. Dando aí, para você ter uma ideia, até um tom de juízo. É o que vai exatamente acontecer com todos os galhos que não estão ligados nessa videira, em outras palavras. Entendendo aqui a figura de linguagem. Todos os homens, todos os seres humanos que não estiverem ligados em Jesus serão cortados no dia do juízo e lançados no lago de fogo. É isso que quer dizer aqui, viu? Mas o que isso tem a ver com pedir e receber? Vamos lá. Ele diz o que aqui mais? Olha. Os versículos 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permaneceis em mim. Jesus está dizendo o seguinte: você só tem vida se você estiver ligado a mim. Se você estiver desligado de mim, você não tem vida nenhuma. E se você não tem vida nenhuma, você não pode dar fruto. E se você não estiver ligado no Senhor, Ele também não vai te dar o que você deseja. Ora, mas eu sou crente, eu estou na igreja há tantos anos, eu faço a obra do Senhor de maneira correta e tantas coisas que eu tenho pedido a Ele e Ele não me dá. Que negócio é esse? Até porque é o que todos me dizem, que a palavra dele diz que tudo o que pedir Ele vos dá, e Ele mesmo diz aqui. Não é isso? No versículo 7 e no final do versículo 16 que a gente acabou de ler? Olha aqui, 16, finalzinho. A fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Oh, tudo! Sem exceção, então eu posso pedir o que eu quiser. Segura aí as contas. Segura aí que eu vou te explicar daqui a pouco que não é dessa forma, tá bom? Olha só. Voltando aqui para o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então é impossível que alguém que realmente está em Jesus, vivendo no Senhor, na direção dele, de acordo com suas palavras, é impossível que essa pessoa não dê frutos para a glória de Deus. É impossível que Jesus não seja visto em sua vida através dos seus atos, através das suas ações. E quando eu e você conseguimos testemunhar dessa forma tão clara, verdadeira, de que Jesus está em nós, pelas mudanças de caráter que há na gente, né, de hábitos, isso a gente está mostrando o quê? Os frutos
dessa nova vida, dessa permanência. Isso mostra que nós estamos conectados nele. Isso mostra também que nós estamos fazendo a sua vontade. E eis aí a grande questão do assunto. Vamos lá. Versículo 6. Quem permanece em mim, ou melhor, quem não permanece em mim, é jogado fora, seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos e jogados no fogo e queimados. Palavras que eu já tinha dito há uns segundos atrás aí, né? Uns minutos, pode ser assim. E o 7, que ele nos leva realmente a refletir sobre como eu posso afirmar, de mesmo como cristão, mesmo eu servindo ao Senhor, eu posso pedir tudo ao Senhor que Ele vai nos conceder. Certo? Então vamos prestar atenção aqui. Com base nesse versículo 7, eu já ouvi muita gente dizer que você pode pedir qualquer coisa ao Senhor. Eu já ouvi diversos sermões de pastores, pregadores dizer que você pode pedir tudo, porque ele está dizendo aqui. Mas olha, e esse versículo não é tanto versículo-chave, né, para essa afirmação. Tem outros que eu vou te mostrar daqui a pouco. Principalmente o finalzinho do 16 que a gente já viu, né? Mas vamos voltar aqui para o 7. Preste atenção nas primeiras palavras de Jesus, neste versículo. Ó. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Se você permanecer no Senhor, e eu não vou dizer para você que permanecer significa você estar em uma igreja. Permanecer no Senhor não é você se arrolar uma membresia de uma igreja, ou até trabalhar em uma igreja. Permanecer no Senhor é nunca desistir de fazer as vontades do Senhor para a sua vida. E ele completa dizendo, se as minhas palavras estiverdes em vós. Então, querido, se eu e você permanecemos fielmente no Senhor, e se as palavras deles estão em mim, estão em vós como? Estão sendo praticadas, estão sendo exercidas. O que Jesus quer que nós façamos? A gente faz direitinho. Quando a Bíblia diz não fale mal uns dos outros, a gente obedece? Pense comigo. A gente obedece esse mandamento? Ali arrisca o pé da letra? Quando Jesus diz amai-vos uns aos outros, a gente obedece ao pé da letra? Não tenha pensamentos mal, né, contra o teu próximo, né? Meus queridos, nós somos falhos, infelizmente. Lamentável dizer que nem eu e nem você seremos capazes de andar perfeitamente diante de Deus, guardando a sua palavra, como Ele nos determina que seja. Talvez você esteja entendendo agora, meu amado, porque que tantas coisas você tem pedido ao Senhor que Ele não te concede. E isso não é tudo. Isso não é tudo. Nem mesmo a gente fazendo tudo, ainda assim, a gente não pode dizer tudo que eu pedi ao Senhor Ele vai me conceder porque eu sou fiel 100%. Nós não podemos esquecer de uma coisa. Deus é soberano. Ele é Senhor. A vontade que prevalece não é a minha, querido, não é a tua, é a dele. É a dele. Tá certo? É a dele. Segura só um pouquinho que eu já concluo esse assunto. Volta aí um pouquinho, volta uma página aí na tua Bíblia e veja o capítulo 14. Veja o capítulo 14, versículo 12 a 14, o que diz. Acompanhe comigo aí. Olha só.
em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta. Maiores, ou melhor dizendo, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. Jesus estava prestes a retornar para os céus. Isso ele falou para os discípulos, né, antes de morrer. E o 13 e 14 diz: E eu farei tudo que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes uma coisa, em meu nome eu farei. Meu amado, preste atenção nesse versículo 13, as palavras finais de Jesus. Primeiro ele diz que eu farei tudo o que pedizes em meu nome, para que, qual o objetivo de Deus te conceder um pedido que você faz, ou um pedido que eu faço? Ele vai nos atender se essa resposta for para glorificar o nome dele. Aquilo que você deseja, aquilo que você espera receber, vai glorificar o nome do Senhor? Pensa comigo. E não podemos esquecer também o contexto desse capítulo 14, que Jesus está se referindo às obras do seu reino, que ele já havia começado, e ele diz que aquele que cresce nele faria coisas maiores do que ele fez, porque ele estava voltando para o Pai, e os discípulos iriam continuar, tá certo? Então nós podemos claramente ver uma real semelhança entre esses dois textos do capítulo 15, que está falando também de obra, e do capítulo 14. Obra essa que eu e você jamais podemos fazer se não estivermos ligados no Senhor. E nem tampouco se estivermos fora da sua vontade. Então, para que eu faça esta obra, eu tenho que estar firme nele, tenho que permanecer nele e tenho que estar guardando suas palavras. E no que Jesus está se referindo à questão de obras, é que nós podemos aplicar essa palavra de Jesus, essa promessa de que ele vai nos conceder tudo o que pedirmos. Tudo o que pedirmos em função do cumprimento da sua obra. E não no cumprimento dos meus desejos pessoais. Oh, meu irmão, vamos ser sensatos. Digamos que eu desejo fazer um mal a alguém. E aí? Ah, mas isso é um absurdo. Ué, não é tudo? Não é tudo o que pedir? Não é como alguns dizem, ele disse para você pedir tudo e ele vai te conceder. Então eu poderia muito bem pedir a Senhor, eu gostaria de ter um carro mais caro do mundo, mas eu não tenho dinheiro. Então eu vou pegar um carro naquela loja ali, o Senhor vai neutralizar todo mundo, vai impedir que as autoridades me procurem até identifiquem o que aconteceu. Deus vai te conceder isso? É uma loucura, né, isso que eu estou dizendo. De fato. Mas só para você ter uma ideia. Digamos que você... Olha, gente, é um pouco absurdo o que eu vou dizer, mas faz sentido. Digamos que você se interesse por uma pessoa comprometida, seja homem ou mulher, né? Porque está me ouvindo tanto homem como mulher. Uma pessoa comprometida, casada, e você deseja aquela pessoa. Aí você vai pedir a Deus que desmanche o casamento daquela pessoa para poder casar com você? Faz sentido um negócio desse? Ou que então que o outro morra para poder você ficar com ela ou com ele? Faz sentido um negócio desse? Então é hora da gente abrir a mente e pensar. Olhar a Bíblia de maneira correta. Ver o que está sendo dito antes. Qual é o principal foco do assunto aqui no texto? É satisfação das nossas vontades ou é a vontade de Deus que está em foco? É a vontade de Deus, porque trata-se da obra dele. Jesus está falando do cumprimento da obra do Senhor. Então, dentro desse contexto,
Se eu e você estivermos fazendo exatamente a coisa certa, do jeito que o Senhor está dizendo, nós vamos pedir sim o que nós precisarmos para cumprimento desta obra, Ele vai nos conceder. Sabe por quê? Porque isso resultará em louvor, em glória ao seu santo nome. Mas as coisas não param por aí, meus amados. Vamos à frente porque tem mais coisa aqui para a gente ver. Certo? Vamos lá para o capítulo 3 da primeira carta de João. Vamos lá. Primeira carta de João, lá quase no finalzinho da Bíblia. No capítulo 3, né? 1 João capítulo 3, versículo 22. Olha esse texto aqui, gente. Olha esse texto aqui. Qualquer coisa. Isso aqui é mamão com mel, né? Para aqueles que gostam de pregar que você tem direito a pedir tudo ao Senhor e o Senhor vai te dar. Olha esse versículo. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos. Mas só que esquece do restante. Pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Um outro texto também muito usado por quem defende essa teoria de que Deus dá tudo que a gente pede, é o Salmo 37, versículos 4 e 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O melhor, antes, o 4 é: deleita-te no Senhor, né? Agrada-te do Senhor. Eu vou até ler, porque eu estou perdendo algumas palavras que eu não quero. Eu quero dar o texto completo. Salmo 37. Se a gente tem, né, a palavra nas mãos, por que a gente vai dar, né, informações incompletas, né? Vamos dar completa. 37, versículo 4 e 5 diz, ó, agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Meus amados, esse texto aqui poxa vida, assim, ele aguça a nossa credibilidade, a nossa crença no fato de que Deus realmente vai nos conceder tudo que quer. Mas não podemos esquecer do que vem antes, ó. Agrada-te. Em outras palavras, fala deleita-te, né? Agrada-te também do Senhor. E o que seria agradar-se do Senhor? É você se contentar com os propósitos dele para a sua vida e não pelo que você quer, pelo que você acha, pelo que você acredita, pela maneira como você vê as coisas, mas da forma como Deus quer que você veja e seja. E você vai ver isso, você vai enxergar do jeito que Deus quer que você enxergue a vida. Você vai fazer as coisas do jeito que Deus quer que você faça e você vai sentir prazer nisso. Você vai se agradar no Senhor, porque Ele é tudo, Ele é a vida. Sem Ele você não tem vida. Lembra da videira? Ele é a videira e você é os ramos, ou um dos ramos. Se você se desconectar dessa videira, você já era. Então o seu prazer, a sua satisfação, a sua alegria, o seu deleite deve estar em andar dentro dos propósitos de Deus, querido. Entenda isso. Quando assim acontece, você pode ter certeza que Ele vai conceder os desejos do teu coração, porque você vai desejar coisas que glorifiquem o nome dEle, como a gente viu lá no Evangelho. Entende? E o 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Entregar o teu caminho
É simplesmente entregar tudo que você é, tudo que você sonha, tudo que você tem. Você está disposto a isso? Você já fez isso? Como é que então você acha que Deus é obrigado a te dar tudo que você quer, se você ainda não teve coragem de entregar tudo ao Senhor? Todos os teus pensamentos, todos os teus conceitos, todos os teus propósitos, todos os teus caminhos, todos os teus princípios éticos e morais. Você já entregou tudo ao Senhor. É Ele quem conduz. Então, querido, se você está longe disso, também não pense, não caia nessa ilusão de que Deus vai dar tudo o que você quer. E mesmo assim você não pode, mesmo se você estiver 100% em tudo que eu te falei, você ainda não pode alimentar essa ilusão. Sabe por quê? Não podemos esquecer de Jesus no Getsêmani. Nunca devemos esquecer dessa passagem, que está exatamente em Mateus 26, do 36 ao 46, onde ele ora diante do Senhor, diante do Pai, por 3 vezes, pedindo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, isto é, a cruz, o sofrimento que ele teria que passar por minha causa e por sua causa. E, no entanto, ele diz: seja feita a sua vontade. Por quê? Porque Deus não lhe deu resposta. E ele também estava disposto a fazer a vontade de Deus, porque ele se deleitava no Senhor. Ah, mas isso é Jesus. Ô querido, tu não diz que é filho de Deus? Se tu diz que é filho de Deus, então você quer o que mais? Jesus é teu irmão. Ele não é filho de Deus, você não é filho de Deus, então Jesus e nós somos irmãos. E ele diz isso em uma passagem bíblica que lamento, mas não vou poder agora te dizer isso, onde está. Mas em alguns momentos em que sua mãe e seus irmãos o procuravam, e disseram para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, ou do meu Pai, né, segundo Jesus disse. Então, vamos pensar direitinho, né, sobre Jesus é meu Senhor, ou eu sou filho de Deus, então eu não posso, de maneira nenhuma, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, decidir obedecer a Deus como Jesus decidiu obedecer. Me submeter à sua vontade, porque ele pediu 3 vezes: se possível, passa de mim este cálice. Contudo, faça-se a tua vontade, não a minha. Quem confessa o Senhor tem que estar disposto a se render à sua vontade, querido. Isso sou eu, isso é você, qualquer um que confessar Jesus como Senhor. Tá certo? Então, nós não podemos de forma alguma fazer uso desses textos para sair por aí pregando mentira, dizendo que Jesus ou que Deus tem que dar tudo para nós, porque a sua palavra nos garante isso. E para fim de conversa, vamos para aqui mesmo na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, que diz assim, olha, e esse aqui fecha realmente, isso aqui não dá espaço para a gente falar mais nada, muito embora tenha muito mais coisa para dizer. Perdão, olha o que diz aqui esse versículo, 1 João, não confunda 1 João com o Evangelho de João. O Evangelho de João está dentre os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. As 1 João, 2 João, 3 João são cartas, tá certo? Que estão já no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Vamos lá, 1 João, capítulo 5, versículo 14 diz: e esta é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a vontade, ou segundo a sua vontade, ele nos ouve. Entendeu, querido, agora? Por que nós não podemos dizer, com base nesses textos que a gente leu,
que a gente pode pedir tudo ao Senhor e que Ele vai nos conceder? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nem tudo Deus fará por nós, certo? Nem tudo. Que a gente possa, eu e você, que nós possamos amadurecer mais a nossa fé no Senhor, a nossa crença no nosso Deus, conhecer mais a sua palavra, para que possamos segui-lo de cabeça erguida, independente do que aconteça nas nossas vidas, porque caminhar com Cristo não deve depender de resultados aqui nessa terra. Porque o que Jesus veio trazer para mim e para você, isso está garantido. É a salvação em Cristo Jesus.